Olá, pessoal! Hoje abordaremos o conteúdo quanto à administração do capital de giro. A proposta aqui é aprofundarmos um pouco mais quanto à questão de liquidez e solvência das organizações. E nesse sentido, vamos verificar qual é a melhor forma de fazer a gestão do capital de giro. Existem alguns índices que podem ser calculados com base nas demonstrações contábeis que nos proporcionam identificar a necessidade de capital de giro, o capital circulante líquido e o saldo em tesouraria da organização. O grande desafio da gestão do capital de giro consiste em trabalhar o dinheiro da empresa e essa gestão de ativos e passivos correntes, ou seja, no curto prazo, de uma maneira em que eu tenha o ano todo uma situação financeira equilibrada, de tal forma que os meus compromissos no curto prazo eles sejam honrados com o menor impacto possível na rentabilidade da organização. Percebam aqui, inclusive na minha fala, que o foco de análise do capital de giro consiste no curto prazo. Então, nós vamos fazer um aprofundamento no que tange os grupos do balanço patrimonial ativo circulante e passivo circulante. De acordo com a SAF Neto, o equilíbrio financeiro fica evidenciado ao ser demonstrado que toda aplicação de recursos no ativo ele deve ser financiada com fundos levantados a um prazo de recuperação proporcional à aplicação efetuada. Em outras palavras, isso significa que as origens de recurso da empresa no curto prazo, ou seja, o meu passivo circulante, ele deveria ser utilizado para financiar as minhas aplicações de recurso de curto prazo, ou seja, as minhas contas do ativo circulante. Nós vamos aprender no decorrer dessa videoaula alguns índices como o capital circulante líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo em tesouraria. E o equilíbrio financeiro ele contempla a comparação ou confronto de alguns desses índices. Então, quando eu confronto o capital circulante líquido com a necessidade de capital de giro e o meu CCL ele é maior que o meu NCG, isso denota que a empresa ela apresenta uma segurança financeira. Já numa situação oposta, em que o meu CCL ele é menor que a minha necessidade de capital de giro, a empresa demonstra conviver com dificuldades financeiras. Agora, uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, que não é a partir da apresentação desses três índices que a gente vai salvar a vida, o equilíbrio financeiro de qualquer organização, né? Isso é apenas um início, um indício quanto à situação financeira da empresa. Vocês vão ver ao longo das discussões que existem outros índices que são chamados de índices de atividades, ou também conhecidos como prazos médios, que vão contribuir com essa análise do capital de giro, principalmente no que tange essa análise do ciclo operacional. Então vejam que a análise do capital de giro não é tão simples quanto possa parecer. Nós havíamos aprendido até então, quando discutimos sobre liquidez, que quando eu olho para o capital circulante líquido, o meu CCL, e ele é positivo, eu posso concluir que existe uma folga financeira na organização. E quando ele é negativo, eu posso concluir que havia ali um aperto financeiro. Agora, a proposta da gestão do capital de giro, ela pede que a gente abra a composição das contas do meu ativo e passivo circulante e que a gente classifique essas contas em operacional e financeiro, para que possamos concluir se a empresa tem equilíbrio financeiro, se é uma organização que tem uma situação financeira favorável ou desfavorável. Bom, em relação então a essa composição do meu ativo e passivo circulante, né? A proposta aqui é nós separarmos esses ativos e passivos em operacionais e financeiros. Bom, ativos e passivos operacionais, eles estão relacionados à operação do negócio da organização, a atividade principal da empresa. Uma característica importante aqui é que normalmente essas contas elas são recorrentes, já aqueles ativos e passivos financeiros possuem uma característica de sazonalidade e não estão ligados diretamente à atividade operacional, à atividade de negócio da empresa, embora sejam necessários, né, para que a atividade ocorra. Na tela, eu trago alguns exemplos, então, de contas do meu ativo operacional. Então, lembrem-se, são contas que são recorrentes, estão ligadas diretamente à atividade operacional da empresa. Por exemplo, clientes ou duplicados a receber, adiantamento a fornecedores, estoques, impostos a recuperar, despesas antecipadas, entre outras contas. Algumas contas também do meu passivo circulante operacional, pessoal. Lembrando que são contas também recorrentes e necessárias para a manutenção da atividade de negócio da empresa. São elas: fornecedores, impostos a recolher, adiantamento de clientes, salários e encargos sociais a pagar, participação de empregados a pagar, despesas operacionais a pagar, entre outros. Alguns exemplos também de contas de ativo circulante financeiro agora. Lembrando que a característica dessas contas corresponde à sazonalidade e que elas não estão ligadas diretamente à atividade de negócio da empresa. Como as disponibilidades, aquele dinheiro que eu já tenho no caixa, no banco, equivalente de caixa, aplicações financeiras de curto prazo, créditos de empresas coligadas ou controladas, ativos não financeiros disponíveis para venda, entre outros. Alguns exemplos agora de passivo circulante financeiro: empréstimos e financiamento de curto prazo, dividendos, dívidas com coligadas e controladas, entre outros. Bom, uma vez claro a distinção do conceito entre operacional e financeiro, vamos agora aplicar os três índices que propõem aqui a gestão do capital de giro. O primeiro deles corresponde ao capital circulante líquido, que nós já aprendemos a calcular quando falamos sobre os índices de liquidez, vamos rever. O segundo índice corresponde à necessidade de capital de giro e, por fim, o saldo em tesouraria. Bom, o capital circulante líquido ele pode ser calculado de duas maneiras diferentes. Uma delas corresponde à diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, e a outra maneira corresponde ao meu passivo não circulante
mais o meu PL menos o ativo não circulante. Qualquer uma das duas perspectivas vão levar a gente ao mesmo resultado. Um CCL positivo, ele demonstra que a empresa possui mais aplicações do que fonte de financiamento no curto prazo. Ou seja, eu tenho mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Então, eu tenho mais aplicações de recurso do que origem de recurso. Isso significa também, uma vez que os meus passivos não pagam 100% dos meus ativos circulantes, quer dizer que esses ativos circulantes eles estão sendo financiados por outras origens de recurso, concordam? E aí pode ser o meu passivo não circulante, que são obrigações com terceiros de longo prazo, ou então pelo patrimônio líquido, que corresponde à minha origem de recursos de capital próprio. Um CCL negativo, ele demonstra que a empresa tem uma situação financeira desfavorável, em que eu tenho mais passivos de curto prazo do que aplicações no curto prazo. Logo, isso me leva a pensar que eu tenho passivos de curto prazo financiando ativos de longo prazo. O nosso segundo índice aqui corresponde à necessidade de capital de giro, que é a diferença entre ativo circulante operacional e passivo circulante operacional. Então aqui eu já separei lá no meu balanço patrimonial as contas do ativo e do passivo circulante que são operacionais daquelas que são financeiras. Se eu tenho um valor positivo de necessidade de capital de giro, isso significa que de fato a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro, certo? Como o próprio nome já diz. Isso significa que o montante que eu tenho de dívidas do meu curto prazo operacional não consegue financiar todos os meus ativos operacionais e que a empresa ela deve buscar outras origens de recurso para financiar a sua atividade de negócio, que aí pode ser por passivos financeiros de curto prazo ou por passivos de longo prazo, o que seria inclusive mais adequado. Pode acontecer casos também em que o valor encontrado da necessidade de capital de giro é negativa. O que isso significa? Significa que eu tenho mais passivos operacionais do que ativos operacionais, certo? Em outras palavras, isso demonstra que a empresa ela consegue financiar a sua atividade de negócio. São casos mais difíceis de serem encontrados, mas isso significa que essas empresas elas conseguem autofinanciar a sua atividade operacional de modo que elas recebem antes mesmo de desembolsar, antes mesmo de ter que pagar as suas obrigações operacionais. E por fim, o nosso último índice corresponde ao saldo em tesouraria, em que eu tenho na equação a diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. Nesse caso, se eu tenho um saldo em tesouraria positivo, isso significa que eu tenho mais ativos financeiros do que passivos financeiros, sinalizando aí uma política financeira em que eu tenho margem de segurança para trabalhar dentro da organização, de modo que essa empresa ela tem aí uma capacidade de honrar com seus compromissos no curto prazo. Agora, um saldo em tesouraria negativo significa que eu tenho mais passivos financeiros do que ativos financeiros. E normalmente isso ocorre por quê? Porque a empresa tem uma necessidade de capital de giro positiva e capta recursos financeiros de curto prazo para financiar a atividade operacional, essa necessidade de capital de giro da empresa. Isso é bem recorrente. Uma adição que a SAF Neto coloca nessa questão do saldo em tesouraria positivo é que para ele isso significa, e deve ser observado se é o caso na organização que você for analisar, é que um saldo em tesouraria positivo, ele pode ser entendido como uma reserva financeira da empresa para fazer frente a eventuais expansões da necessidade de investimento operacional em giro da empresa, principalmente quando há sazonalidade na atividade operacional da empresa. Aqui nessa tela, nós temos as três equações sintetizadas no que tange à administração do capital de giro. Então, eu tenho o meu capital circulante líquido, que é a diferença de ativos e passivos circulantes, a necessidade de capital de giro, que corresponde à diferença entre ativos e passivos circulantes operacionais, e por fim o saldo em tesouraria, em que eu tenho ativos e passivos circulantes financeiros. Percebam que a soma dos ativos circulantes operacionais com ativos circulantes financeiros vai sempre me dar um ativo circulante. Da mesma forma, ali na terceira coluna, é possível observar que a soma do meu passivo circulante financeiro com o meu passivo circulante operacional corresponde ao montante do meu passivo circulante. Dessa forma, como está evidenciado na primeira coluna, se eu fizer a diferença entre o CCL e a necessidade de capital de giro, eu encontro o saldo em tesouraria. Da mesma forma, se eu pegar o CCL e diminuir o saldo em tesouraria, eu identifico o montante da minha necessidade de capital de giro. Eu identifico o montante do meu NCG. Algo importante para chamar a atenção aqui, pessoal, é a questão de que esses índices eles não estão relativizados. Esses índices eu tenho valores absolutos, né? O cálculo deles corresponde somente à diferença entre contas do balanço patrimonial. Então, dessa forma, há a necessidade da gente relativizar esses números para fins de comparação. Eu não posso pegar os valores calculados aqui de uma empresa pequena, por exemplo, e comparar com uma empresa grande do mesmo setor. Para que eu possa fazer essa comparação, uma sugestão corresponde a dividir o resultado do CCL, o resultado do NCG e do saldo em tesouraria, pela receita líquida e multiplicar esse valor por 365. Assim, eu identifico cada um desses índices em dias de vendas. E aí sim eu posso compará-los com outra organização. E por fim, essa discussão desses três índices no que tange a gestão do capital de giro pode contribuir para a nossa discussão sobre liquidez e solvência no curto prazo. De acordo com os autores que estão descritos na tela, existem 6 tipos possíveis de gestão desse capital de giro. Então, a empresa ela pode ser enquadrada em um desses 6 tipos, ou mesmo variar entre esses tipos de ano a ano. Eu gostaria de passar rapidamente para vocês quais são esses tipos. Nessa tela você tem o resumo dos 6 tipos, mas eu proponho inicialmente passar com vocês cada um desses tipos. Vamos lá? A gestão de capital de giro
definida como tipo 1, ela é definida como uma situação financeira excelente. E a partir de que características nós identificamos isso? Na empresa tipo 1, percebam que aqui eu tenho uma representação gráfica do balanço patrimonial, em que o CCL dessa empresa ele é positivo, ou seja, eu tenho mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Eu também tenho aqui uma necessidade de capital de giro negativa, ou seja, a empresa ela se autofinancia operacionalmente. Ela não precisa de recursos financeiros nenhum para a atividade de negócio dela girar. Isso é interessante por quê? Porque com passivos financeiros, ou seja, empréstimos, financiamentos, bancando a atividade operacional, isso incorre em juros. Então, eu estou pegando recursos onerosos para financiar a atividade operacional. Via de regra, os passivos operacionais, como fornecedores, há aí uma negociação para os pagamentos. E na maioria dos casos, não são onerosos, não há o pagamento de juros, ok? Então, nesse sentido, não há necessidade de capital de giro dessa empresa, inclusive parte do passivo operacional aqui está financiando ativo financeiro. E por fim, o saldo em tesouraria ele é positivo, significando que existe aí uma margem de segurança financeira da empresa, né? Vejam que, além dos passivos financeiros que estão contribuindo para financiar esse saldo em tesouraria, eu tenho passivos operacionais e ainda eu tenho passivos de longo prazo, que é a parte mais escura, preta, que aparece aí. Então vejam que essa é a situação excelente, o mundo ideal, mas não é comum encontrar empresas de capital aberto brasileiras dentro desse tipo de empresa. A empresa tipo, ela tem uma gestão de capital de giro classificada como sólida, em que eu tenho um CCL positivo, mas a necessidade de capital de giro dessas empresas é positiva, ou seja, a empresa ela não autofinancia a sua atividade de negócio, ela precisa de recursos financeiros e ou de longo prazo para financiar a atividade de negócio. Além de uma necessidade de capital de giro positiva, esse tipo 2, eu encontro o saldo em tesouraria positivo, em que, além de passivos financeiros, eu tenho o saldo de tesouraria positivo, em que parte desses ativos financeiros estão sendo financiados por passivos de longo prazo e ou patrimônio líquido. O tipo 2 é o tipo de empresa que é mais comum a gente encontrar no mercado. O tipo 3 consiste numa gestão de capital de giro já classificada como insatisfatória. Vamos ver por quê? Eu ainda tenho aqui um CCL positivo, então eu tenho mais ativos circulantes do que passivos circulantes, em que parte desses ativos circulantes eles passam a ser financiados por recursos, origens de recursos de longo prazo. A minha necessidade de capital de giro aqui ela é positiva e visualmente maior, ou seja, a necessidade de capital de giro da empresa, o montante que ela precisa para fazer a atividade operacional girar, ela é maior. E vejam que ela está sendo financiada aqui, em grande parte, por passivos financeiros, o que demonstra que eu tenho origens de recursos onerosos para contribuir com o financiamento da minha atividade operacional. Consequentemente, o saldo em tesouraria aqui ele é negativo, porque, além de financiar os ativos financeiros, há uma parte de recursos financeiros que está sendo adquirido no mercado para financiar a atividade operacional. O tipo 4 é considerado como um tipo de gestão do capital de giro péssimo. Percebam que o meu CCL agora ele é negativo, ou seja, eu tenho mais passivos circulantes do que ativos. Isso demonstra que, além de financiar os meus ativos de curto prazo, eu pego dívidas no mercado de curto prazo para financiar ativos de longo prazo, ou seja, ativos não circulantes, o que não é adequado. Além do meu CCL negativo, aqui eu tenho necessidade de capital de giro positiva e o meu saldo em tesouraria é negativo. Então, percebam que é uma situação em que eu tenho passivos financeiros, empréstimos, financiamentos que estão sendo pegos no mercado para financiar a atividade operacional. E também, pela visualização gráfica, me parece que eu pego esses recursos financeiros também para financiar aplicações no meu longo prazo. Devido ao meu saldo de tesouraria ser negativo, a empresa não tem uma margem de segurança. Não existe liquidez aqui nessa empresa. A situação financeira dela é bem desfavorável, classificada inclusive como péssima. A empresa do tipo 5 ela é considerada com uma situação de capital de giro muito ruim. O capital circulante líquido da empresa é negativo, o que demonstra que eu tenho mais passivos circulantes do que ativos circulantes. Não há uma necessidade de capital de giro, pessoal. Vejam, a empresa ela consegue autofinanciar a sua atividade de negócio. Então, por que eu tenho mais passivos operacionais do que ativos? Então, eu tenho passivos operacionais que estão financiando aí parte dos meus ativos financeiros. O saldo em tesouraria ele é negativo, então eu tenho mais passivos financeiros do que ativos financeiros, o que demonstra que eu estou pegando dívidas de curto prazo para financiar mais uma vez ativos de longo prazo. Percebam que se eu olhar para a necessidade de capital de giro da empresa, parece que é algo interessante, porque a empresa se autofinancia operacionalmente, mas a situação como um todo, ela revela uma insuficiência de recursos circulantes para fazer frente às necessidades de curto prazo. E por fim, o tipo 6 corresponde àquelas empresas em que possuem uma situação de alto risco no que tange a gestão do capital de giro. O CCL dessas empresas é negativo, então eu tenho mais passivos circulantes do que ativos circulantes. Não há necessidade de capital de giro, a empresa se autofinancia, mas ela capta aí passivos operacionais para financiar os seus ativos financeiros. Perceba que o saldo de tesouraria aqui ele é positivo. A consideração da empresa aqui como de alto risco consiste no fato de que
há passivos de curto prazo sendo pegos no mercado para financiar ativos de longo prazo. Portanto, lembre-se também do confronto do CCL com a necessidade de capital de giro. É a partir dessa comparação que nós conseguimos verificar a segurança em termos financeiros das organizações. O meu CCL ele tem que ser maior do que a necessidade de capital de giro que eu tenho, porque dessa forma, as fontes do meu longo prazo é que estão financiando as atividades operacionais e o saldo em tesouraria positivo. Então vejam que há três principais estratégias do balanço patrimonial para a realização do controle de curto prazo. Uma delas corresponde à estratégia relacionada à maturidade, que é quando as empresas financiam ativos de longo prazo e a necessidade de capital de giro com dívidas de longo prazo. E, via de regra, o saldo em tesouraria ele é positivo. A segunda estratégia corresponde a estratégias mais conservadoras relacionadas aos ativos e vai ocorrer quando as empresas elas tentam financiar a necessidade de capital de giro com dívidas do longo prazo, os meus passivos não circulantes, o que impacta naturalmente uma quantidade menor de dívidas do curto prazo. E por fim, existem estratégias mais agressivas quanto à realização de financiamentos. A estratégia aqui é que as organizações vão captar recursos, origens de recurso do curto prazo, para financiar ativos do longo prazo e também da necessidade de capital de giro. Isso aumenta o risco para a empresa. Eu proponho agora nós aplicarmos os índices aprendidos nessa videoaula no nosso exemplo da Casa das Bonecas. Vamos lá para o Excel? Vamos começar calculando o capital circulante líquido da empresa para o ano 1. Igual ativo circulante do ano 1 menos passivo circulante do ano 1. Repito a mesma coisa para o ano 2. E eu tenho que o capital circulante líquido da empresa Casa das Bonecas no ano 2 é de 370 mil positivo. Ou seja, a empresa aparentemente possui uma folga financeira, certo? Existe aparentemente uma situação financeira favorável, em que há inclusive um aumento desse CCL no ano 2 em relação ao ano 1. Agora a gente precisa calcular a necessidade de capital de giro, e para isso eu preciso classificar as contas do balanço patrimonial, lembram? Em ativo circulante operacional e passivo circulante financeiro. E depois faço a mesma coisa para a parte do passivo circulante. Vamos lá então. Eu proponho a gente colocar algumas cores aqui para ajudar. Vamos pintar com esse laranja fraco aquelas contas que nós vamos classificar como operacionais. E vamos utilizar para as contas com a característica financeira um amarelo. Vamos lá, a nossa primeira conta no ativo circulante corresponde à conta caixa. A conta caixa, ela é uma conta operacional ou uma conta financeira? Vocês lembram do conceito? A classificação de operacional são aquelas contas que são recorrentes, elas vão sempre aparecer, não são sazonais e elas estão ligadas diretamente à atividade de negócio. Como conta caixa é dinheiro, ela tem uma característica financeira e não operacional. Então vamos pintar ela com o nosso amarelo queimado aqui, financeiro. Duplicados a receber, pessoal. Duplicados a receber ou clientes. Essa é uma conta em que estão alocadas as minhas vendas a prazo, certo? Ela é uma conta recorrente e necessária para a atividade de negócio. Então ela é classificada como operacional. E estoques, pessoal? Vocês classificariam como operacional ou como financeiro? O estoque, ela é uma conta que ela é recorrente, ela está ligada diretamente à atividade de negócio, concordam? Porque se eu estou falando de uma empresa comercial, onde é que estão os produtos que essa empresa vende? É lá no estoque. Se eu estou falando de uma indústria, onde é que eu aloco a minha matéria-prima? Os produtos em desenvolvimento, os produtos acabados e os finalizados para venda? Também em estoque. Então ali está, de fato, o meu negócio, né? O produto da minha atividade operacional. Então vamos classificar aqui em operacional, tudo bem? E assim nós encerramos o nosso ativo circulante. Aqui no exemplo da Casa das Bonecas, nós temos somente essas três contas dentro do ativo circulante. Vamos agora para o passivo? Primeira conta que aparece no passivo são fornecedores. O que é alocado aqui dentro de fornecedores, pessoal? Quando eu compro, seja uma matéria-prima ou um produto para revenda, e eu negocio com esses fornecedores que seja pago a prazo, essas negociações são alocadas aqui dentro de fornecedores, certo? Então, percebam que há aí a característica principal do operacional. Está ligado diretamente à atividade de negócio, concordam? E salários a pagar, pessoal? É operacional ou é financeiro? Se eu estou alocando o salário aqui, é o salário dos meus funcionários, concordam? Então, nesse sentido, está ligado diretamente à atividade de negócio da empresa. Sem eles, a empresa para. Então, nesse sentido, também é classificado como operacional. Impostos a pagar é a mesma coisa. Eles estão relacionados à minha atividade de negócio e o giro é recorrente. E por fim, dividendos a pagar. O que corresponde aos meus dividendos a pagar aqui? Todo final de ano ou final de um período, a empresa ela declara o seu lucro para aquele ano ou para o trimestre e também pode definir o tanto que ela vai pagar ou ela vai distribuir aos seus sócios e acionistas. Uma vez definido, isso entra como uma dívida agora para terceiros, entra como dividendos a pagar para a empresa. Então aqui é sazonal, não está ligado diretamente à empresa e tem uma característica aqui de financeiro.
já dividimos aqui aquelas contas que são operacionais das contas financeiras, nos ativos e passivos circulantes. Agora sim, nós podemos calcular a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Vamos lá? Eu vou somar aqui o meu ativo circulante operacional. Então, eu vou abrir parênteses e vou colocar do ano 1, duplicadas a receber, mais estoques. Fecho parênteses, menos os meus passivos circulantes operacionais, que são fornecedores, salários a pagar e impostos a pagar. Fecho parênteses, a minha necessidade de capital de giro aqui, no ano 1, é de 250 mil. Então, se é positivo, quer dizer que a Casa das Bonecas tem uma necessidade de capital de giro, ela não se autofinancia. Para que gire a atividade de negócio dela, para que gire a atividade operacional, ela precisa de recursos de terceiros, financeiros, de curto ou de longo prazo, para financiar a atividade de negócio dela. E no ano 2, vamos ver, pessoal? Da mesma forma, faço a equação, puxando aqui a soma dos meus ativos operacionais, duplicados a receber e estoques, diminuindo os meus passivos operacionais, fornecedores, salários a pagar e impostos a pagar. E tem o resultado de uma necessidade de capital de giro também positiva, no montante de R$ 374 mil. Vejam que a necessidade de capital de giro da empresa ela aumenta de um ano para o outro, né? E por fim, vamos calcular agora o saldo em tesouraria. Eu tenho aqui igual o meu ativo circulante financeiro, que no meu caso aqui é somente uma conta caixa, menos o meu passivo circulante financeiro, que corresponde aqui que corresponde à conta de dividendos a pagar. O meu saldo em tesouraria ele é negativo, no valor de menos 10 mil. Então quer dizer que eu tenho mais passivos financeiros do que ativos financeiros. Vamos ver o comportamento do ano 2? O saldo em tesouraria ele é reduzido, mas mesmo assim eu ainda tenho um saldo de tesouraria negativo no montante de R$ 4 mil. Isso demonstra que a empresa ela não tem margem de segurança. Nesse caso, a empresa ela não tem ativos financeiros suficientes para liquidar todos os seus passivos financeiros. Percebam aqui, pessoal, que o CCL no ano 1 ele é menor que a minha necessidade de capital de giro. A mesma coisa acontece no ano 2. Eu tenho um CCL menor do que a minha necessidade de capital de giro. Então, eu tenho uma folga financeira aqui? Não, né? Vejam, então, que apesar de eu ter um CCL positivo, não existe uma folga financeira, uma vez que a minha necessidade de capital de giro é maior do que o meu CCL. E para fechar, vocês já pegaram aí qual é o tipo de classificação dessa empresa quanto à gestão do capital de giro? Eu tenho CCL positivo, a minha necessidade de capital de giro ela é positiva e o saldo em tesouraria é negativo. Dentro dessa abordagem de gestão do capital de giro, a gente consegue classificar a Casa das Bonecas com a classificação de empresa do tipo 3, em que a situação financeira dela é insatisfatória. Em resumo, fica evidente aqui que a empresa ela possui dificuldades financeiras. Bom, esses são os índices que eu gostaria de apresentar para vocês no que tange a discussão de gestão do capital de giro. Desejo a todos uma ótima semana e bom